Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Chamar a atenção só para o versículo 3. Anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Então pensa que a parte da manhã seria a nossa vida, onde tudo dá muito certo, onde tudo está muito agradável. Então na parte da manhã, que é as maravilhas da vida espiritual, ou na vida física, psicológica, a gente agradece ao Senhor pela sua bondade. Mas o salmista diz, e o vosso amor fiel a noite inteira. Mas durante as trevas da vida espiritual, ou uma outra situação, vida financeira, uma situação que você possa estar vivendo, moral, espiritual, financeiro, não sei, permaneça louvando ao Senhor. Então agradeça ao Senhor pela manhã nas coisas boas e permaneça fiel a Ele durante a noite. Nas coisas boas, nas coisas chatas, insuportáveis, eu quero permanecer fiel ao amor do nosso Deus uno e trino. É isso que o salmista nos ensina. Louvar a Deus nas coisas boas é fácil. Quero ver permanecer fiel a Deus quando acontecem as adversidades da vida. É aí onde a gente é provado realmente se ama mais a Deus ou as graças que Ele nos concede. Então a gente trabalhamos para amar mais a Deus e não os seus benefícios. É o Salmo 91, se você quiser ler ele completo em casa, seria bom. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Chama atenção para você poder valorizar os pequenos gestos que pode fazer grandes obras na sua vida, na vida do próximo, na vida da sua família, no teu trabalho. Aqui nosso Senhor usa as comparações aqui da pequena semente, do pequeno trabalho, mas também valoriza o esforço. A pergunta primeiro é, como que anda o seu apostolado? Você tem falado de Deus para as pessoas? Isso é importante. Você veio para a missa, graças a Deus, está aqui. Você teve pelo menos o zelo de convidar uma pessoa que há tempo não vai à Santa Missa? Fazer um convite, não é impor, você tem que ir ou vai cair um raio na sua cabeça. Não. Eu estou indo para a missa das 10, você não quer me acompanhar? Ouvir a palavra de Deus? Isso é fazer apostolado. Não precisa chegar com o catecismo, com as Sagradas Escrituras. Claro que se tiver a possibilidade, faça, mas nem sempre isso é possível. Mas fazer o convite. Isso é uma pequena semente que você lança no coração da pessoa. Que, olha, eu não vou para a missa, mas pelo menos passou aqui, lembrou-se de mim e me convidou para a missa. Eu lancei a semente, o resto é com Deus. Então tenha essa coragem. Falar de Deus no seu trabalho, que pode ser um ambiente onde gira muita fofoca, né? Você está falando de Deus no ambiente de trabalho? Ou está só mais focado na profissão e esquece que você tem a obrigação de falar de Deus para as pessoas? Você vai pensar nisso aqui também. Você já fez o convite para o seu vizinho rezar o terço? Já fez o convite para vir para a catequese? Enfim. Você tem rezado pelas pessoas da sua rua? Note, são pequenas coisas, é um pequeno apostolado que Deus pode fazer grandes coisas na vida do próximo. Então espalhe essa semente, depois vai dormir, e daqui a pouco ela vai dando resultado. Então a importância de fazer o seu apostolado. E a igreja está cheia de coisas assim. Estava conversando com a moça, acho que eu falei domingo passado aqui, uma das missas, que ela, protestante, está se convertendo ao catolicismo, que eu acho que ela escutou um hino católico. Aparentemente nada demais, né? A gente escuta direto. Mas esse canto serviu de semente, ela está em processo de conversão ao catolicismo.
E uma pessoa protestante convicta até. Graças a Deus. Depois, temos que ter a fidelidade nas coisas simples. Nem todo mundo aqui tem condições de rezar 2 ou 3 rosários por dia. Algumas pessoas conseguem porque não trabalha fora, não tem muitas obrigações, mas o fato é que a grande maioria sequer consegue rezar o rosário, por falta de tempo. Até quer, mas o tempo não permite. E eu sei também que algumas pessoas tentam rezar o terço, também não conseguem. O que é que eu posso fazer aqui? Então, eu vou procurar ser fiel a Deus e a Nossa Senhora numa coisa pequena. Então, eu sugeri nas 2 missas que eu já rezei hoje, se você não consegue rezar o terço, tenta fazer isso. Pela manhã, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias. À tarde, a mesma coisa. À noite, pede perdão dos teus pecados e repete um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e vai dormir. Só isso é uma coisa pequena? É uma coisa pequena. Mas é uma pequena semente que você vai lançar para a sua alma e daqui a pouco vai dar resultado. Só uma coisa que o padre William Faber fala, para não ficar preocupado de ver o resultado imediato. Então você faz o apostolado, chama a pessoa para a igreja e já fica triste quando recebe o não. Ou já está rezando aqui, fazendo pequenos exercícios, parece que não está dando resultado, já abandona o ato piedoso. Não é para fazer isso. Seja persistente nesse pequeno ato. E aí você vai ver o seu crescimento espiritual, você vai ver que amanhã ou daqui a 10 anos, não sei, aquela pessoa que você lançou a semente, ela pode se converter sim. Porque o poder é de Deus, a gente trabalha com Deus. Então é ser fiel nessas pequenas coisas. E aí você vai ver o seu crescimento espiritual a cada instante. Que há 2 meses, 3 meses. Mas é isso, é não ficar mudando. Rezei durante uma semana só esse exercício que foi sugerido aqui. Depois não faz mais, aí muda para um outro ato piedoso. Aí não dá certo. Aí começa a ler a Bíblia, não dá certo. Faça apenas isso aqui, mas seja fiel nisso aqui. E vai dar tudo certo. Em nome de Deus. E claro que eu vou fazer esses pequenos exercícios, pedindo a Deus a graça de crescer na vida espiritual. Então não desprezes essas pequenas coisas que têm poder sim, diante de Deus. Deus escuta a nossa oração, sobretudo quando a gente determina a fazer um determinado ato. Antes de passar para o outro ponto que eu coloquei aqui, muita gente desiste da vida espiritual porque coloca um ideal muito alto. Pega os grandes santos e fala, eu quero ser como esse santo. Só que se esquece que para chegar naquela santidade, são passos pequenos. Né? É a missa dominical com fidelidade, pedir ajuda a Nossa Senhora. Passos curtos, se chega muito longe. Então, para ser muito santo, já pensa, então, missa diária, confissão semanal, um rosário de joelho, fazer grandes penitências, você pode chegar nesse nível. Mas agora vamos fazer aquilo que é possível fazer. Isso agrada a Deus. Depois, não desprezar as graças pequenas que Deus concede na tua vida, porque essas graças pequenas têm poder de parar uma guerra, têm poder de modificar um bairro, têm poder de converter uma família, têm poder de curar um enfermo. Vou explicar. Não desprezar as coisas pequenas. Pega aqui o exemplo da nossa paróquia para não falar bobagem. Eu coloquei agora, com a graça de Deus, então 6h20 da manhã, estou na Santa Isabel, antes da missa das 7. Então me coloco ali para ouvir confissão. 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos. É uma coisa pequena, o tempo é curto? O tempo é curto. Mas eu preciso valorizar esse tempo curto. Porque se eu valorizar esse tempo curto, Deus vai conceder grandes graças através desse pequeno gesto. É uma pessoa que já queria se confessar há um tempo, não estava conseguindo hoje, foi logo pela manhã e conseguiu se confessar. Valorizou a pequena graça que Deus concedeu para ele. Então não foi às 20 horas que ele poderia, mas Deus concedeu às 6h20 da manhã para ele poder fazer a confissão. Então não desprezar as coisas pequenas. A nossa paróquia também não é muito grande,
em número de pessoas. O território é enorme, mas o número não é, em comparação ao bairro, é muito pequeno. Então, devo desvalorizar esse número? Lógico que não, porque Deus pode, através da nossa fidelidade, essa pequena graça que Ele nos concede, realizar inúmeros milagres indizíveis que você não consegue imaginar. Então, não despreze as coisas pequenas, as pequenas graças que Deus te concede. Eu não sei quantos minutos eu estou falando aqui, eu sei que 10, 15 minutos no total. Mas só o salmo serviu para você, é uma coisa pequena. Você nem está dando bola mais para isso aqui. Mas o salmo que eu te disse é o que está contando. É pequeno. Mas seja fiel a essa informação e você vai ver Deus operando maravilhas. Quando eu falo para não desprezar as coisas pequenas, porque temos uma péssima tendência. Aqui é um número muito curto de pessoas que conseguem fazer um retiro semanal. Pegar uma semana inteira e fazer um retiro. Ou um retiro mensal, ficar o mês inteiro retirado. Não sei se uma ou duas pessoas é que conseguem fazer isso. Veja, essa coisa já para quem tem possibilidade. Para quem não tem possibilidade, Deus despreza? Lógico que não. Então pensa no dia que a gente coloca uma tarde de meditação aqui. Vamos tirar uma tarde e vamos rezar a Nossa Senhora. É um pequeno retiro. Aparentemente uma pequena graça. Mas se eu abraçar essa pequena graça, como eu te disse, pode transformar a sua vida, pode curar um enfermo, pode parar uma guerra, pode salvar uma família. Essa coisa aparentemente pequena que a gente acaba desprezando porque vai atrás de coisas grandes. Então, para encerrar, vamos pedir a Nossa Senhora da Assunção e também a Santo Expedito, o padroeiro dessa capela, a graça de termos coragem de fazer o nosso apostolado, falar de Deus, fazer o convite, rezar pelas pessoas. Depois, a fidelidade nas pequenas coisas, os pequenos atos piedosos. A dica que eu passei para vocês aqui, ou se você já reza o terço, ser fiel ao terço e não ir para a cama sem rezar o terço. E por último, não despreze as coisas pequenas, porque é exatamente aqui que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Já estou encerrando. Ele vai dormir e acorda noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, pequena coisa. Mas ele não sabe como isso acontece. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Então, é devagarzinho, começa com essa pequena semente, logo, logo estaremos cheios da graça de Deus, pela sua infinita misericórdia. Salve Maria. Salve Maria.